Boa noite, muita alegria estar com vocês aqui nesse 24 de fevereiro de 2022. Meu nome é Laerte de Paula Souza e nós somos do Núcleo de Convivência Cristã, São Caetano, São Paulo. Nós temos aqui uma mensagem selecionada, preparada para você. Nós vamos falar hoje sobre a maneira de receber a graça redentora de Cristo. Nossa última mensagem foi sobre a graça redentora de Cristo. Hoje nós dando continuidade, inclusive vamos usar o mesmo autor, nós vamos aqui usar a obra de Joseph Pitt Willis, ele vai estar nos ensinando. O Joseph Pitt Willis, ele pastor americano, ele tem esse livro aqui, vamos projetar o livro, Ensino sobre o Cristianismo. Ele é autor dessa obra, a qual nós tiramos da editora PES, que você pode adquirir, né? E ele vai nos ajudar a entender como receber a graça redentora de Cristo Jesus. Então vamos para a nossa primeira página aqui. Então vamos lá. Começamos com o texto de Colossenses 1, 26 a 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, aqui está o mistério, Cristo em vós, a esperança da glória. Isso que foi guardado, esse mistério, veja só, da presença de um ser humano, do homem receber, um homem ser habitação de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Isso era algo assim inimaginável. A ideia sempre foi de um Deus lá longe, distante, um Deus que o máximo que alguém podia, assim, é falar com ele, ouvir a sua voz. Nós tivemos a história, a presença de homens que tiveram comunhão, ouviram a voz de Deus, falou com eles. Mas Deus habitar, morar dentro do ser humano, isso era algo inimaginável. Foi um mistério que esteve oculto, mas agora não é mais. Agora Deus quis dar a conhecer a quem? Aos seus santos. A riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isso é, entre todas as pessoas, independente agora, de serem judeus ou não. E esse mistério é Cristo em vós, Cristo morando, habitando dentro de nós. Esse é o plano, esse é o propósito divino, essa é a vontade de Deus. Ele quer habitar, morar em nós. Agora precisamos então considerar agora como obtemos as bênçãos que Deus Pai deu para seu Filho unigênito. Vem Jesus dizendo: tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem o Filho quiser revelar. Então agora, para obtermos essas bênçãos, a obra redentora, como obtermos as bênçãos que Deus Pai deu para o seu Filho, em prol de pobres e necessitados, pecadores como nós, que haveria de mudar totalmente a nossa maneira de viver.
O dia, o momento, quando você experimentar a presença de Jesus na sua vida, Cristo morando, você recebeu o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, vir habitar, morar dentro de você. Garanto, tive essa experiência, milhares pelo mundo tiveram essa experiência, que a sua vida nunca mais será a mesma. Só que, olha, a obra redentora de Cristo, de nada nos aproveita enquanto não estivermos unidos a Ele, enquanto Ele não estiver habitando em nós, morando em nós. Então, toda a obra redentora, a cruz, tudo que Cristo fez, deu em nós, para nós, nada isso vai te valer, não vai ter nenhum proveito enquanto Ele não habitar, enquanto não tiver o Cristo em vós, enquanto Cristo não estiver morando, habitando. Faço uma pergunta para você, meu amigo. Você tem essa convicção, essa fé, essa experiência da presença de Cristo? Você pode afirmar: Cristo habita em mim? Cristo mora em meu coração? Eu tenho o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, minha vida foi mudada, minha vida foi transformada. Há um antes e depois. Vamos lá continuar. Então, Cristo é chamado de nossa cabeça. E declara-se que nós fomos enxertados nele, no seu corpo. No momento em que você recebe a Cristo, entrega a sua vida a Cristo, o Espírito de Cristo vem sobre mim, sobre nós. Então, veja só, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo disse, quando eu for levantado, isso quer dizer, quando eu for levantado, todos atrairei a mim mesmo no meu corpo. Então Cristo, nós fazemos parte, nós somos um com Ele, fazemos parte. Ele é a cabeça, Ele é o comandante, Ele é o general, Ele é o chefe. E nós estamos no corpo dele e participamos de tudo que ele é, de tudo que ele tem. Vemos só que olha só, nem todos os homens igualmente abraçam aquele interesse em Cristo que é oferecido no Evangelho. É lógico. Enquanto a pessoa está vivendo no pecado, porque nós somos, por natureza, egoístas. Nós queremos viver a nossa vida. Eu lembro da minha adolescência, 10, 11 anos de idade. Eu não via a hora de mandar na minha vida. E quando então eu recebi meu primeiro emprego, e com 11 anos já ganhava alguns trocados, com 14 anos office boy, carteira registrada, me senti o dono da minha vida. Agora, podia enfrentar, desafiar até meus pais. Me sentia que que era independente financeiramente, com o meu salário mínimo que eu ganhava, eu podia me virar na minha vida. E aquele desejo de você ser dono, fazer a minha vontade, fazer tudo aquilo que eu quero, inclusive os pecados também, praticar os pecados que eu queira praticar. Então, nesse momento, nós não estamos interessados. Quando você está com o pensamento dessa vontade de fazer a sua vontade, ser o dono da sua vida e fazer o que você acha que deve fazer, mandar na sua vida, você não está interessado em Jesus, em dividir com Jesus, em se submeter a Cristo. Vemos que nem todos os homens abraçam o interesse em Cristo que lhes é oferecido no Evangelho. Quando a mensagem do Evangelho é posta diante dos pecadores, é invariavelmente desprezada.
desprezada e rejeitada. A não ser que, como o Willis aqui que está falando, né? A não ser que a eficácia secreta do Espírito renove a vontade. Essa obra redentora, salvadora de Cristo, é uma obra divina, de Deus, não é nossa. Porque nós, por natureza nossa, nós não queremos dividir com Cristo a nossa vontade. Nós queremos fazer a nossa vontade. Nós não estamos interessados em que Ele seja o Senhor, o dono, se submeter a Ele. Mas veja só, a não ser que o Espírito Santo nos convença. Convença é uma voz, é algo precioso. Sem o Espírito Santo não tem a mínima chance de Jesus habitar, sermos morada. Ele precisa trabalhar no nosso interior, nos convencer de que a melhor opção é Ele em nós. É submeter a Ele, é abrir o coração, desejar que Ele entre, receber o seu Espírito, para que Ele possa dirigir, então, a nossa vida. Paulo, falando da experiência dos coríntios, os coríntios eram um povo pagão. Tudo que não prestava havia em Corinto, como havia em Roma também. Eram as cidades mais pagãs da época dos apóstolos. Tudo que você pode imaginar de pecado, de promiscuidade, de imoralidade, havia naquela cidade. E o apóstolo Paulo está falando a respeito de como eles receberam a Cristo. Muitos deles receberam a Cristo. Em 1 Coríntios 6,11, ele diz assim: tais fostes alguns de vós. Ele acabou de falar que eles eram injustos, impuros, viviam em imoralidades, as piores coisas que eles praticavam. Mas eles, milagrosamente, muitos deles lá receberam a Cristo, a palavra. Mas vós vos lavastes. Quando nós abrimos o nosso coração para receber a Cristo, o Espírito Santo sempre vem na frente, ele vem antes. O Espírito vem antes. Primeiro, é igual Maria quando ficou grávida de Jesus. Primeiro, o Espírito Santo virá sobre ti, né? E ela haveria de ficar grávida. A virtude do Altíssimo virá sobre ti, e conceberás e darás à luz um filho. Falou? Assim também nós. O Espírito Santo, primeiro, ele tem que vir nos preparar. Nossa vida, limpar, fazer uma limpagem, uma limpeza, para que a gente possa receber a presença de Cristo em nossa vida. E o Paulo falou: mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, a importância de você ouvir a palavra de Deus, você escutar, você ler, porque o ouvir, a fé vem pelo ouvir. Então você ouvindo, você escutando, você recebendo, o seu interior vai sendo preparado. Aí Cristo nasce, é gerado dentro de você, Cristo em vós. E aí muda tudo. Aí você vai estar da maneira com que Deus quer que você esteja, com que nós estejamos, em justiça, lavados e purificados. O Espírito Santo é o vínculo pelo qual Cristo eficazmente nos liga a Ele mesmo. A nos ligar. A ideia que eu tenho é que nem se nós somos tijolo e o Espírito Santo é como se fosse a massa. Colocar tijolo sobre tijolo não dá liga nenhuma. Mas você coloca o tijolo sobre a massa, cimento, areia,
água, até são símbolos, né, do Espírito. A água é um símbolo do Espírito Santo também. Aí coloca, aí dá liga. Aí então o Espírito Santo, ele é derramado em nossos corações. Aí vem a palavra de Deus, vem a fé, e vem aí nós somos ligados, nós tornamos um com Cristo, um com o Pai, nós tornamos um. O Espírito Santo é chamado Espírito da santificação, porque seu poder é a raiz e a semente da vida celestial em nós. Quando você recebe o Espírito, quando você começa a ter essa experiência do Espírito Santo sondando, né, o seu coração, falando, ministrando, porque ele fala, ele revela a palavra de Deus. Então, sementes começam a brotar, ele começa a colocar sementes dentro de nós, sementes da palavra de Deus. E tudo isso a gente começa a dar fruto, frutificando em toda boa obra. E o desejo de derramar o Espírito sobre nós é grande. Como Deus deseja. Como Deus sabe que nós precisamos. E você precisa do Espírito. E Ele não é mesquinho. Ele quer derramar. Veja só, Atos 2, 17 a 18. A promessa. E acontecerá nos últimos dias, e olha, somos os últimos dias, né? Diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse toda a carne, eu entendo aqui que esse toda a carne significa todos aqueles que haverão de crer, de receber, entregar a sua vida a Cristo. Haverão de ser salvos por Cristo. Olha só, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizar significa declarar a palavra de Deus. E olha só, quantas recebe o Espírito Santo, já começa a ser um pregador. Já começa a declarar, a profetizar. Aquela boca que antes só falava que não presta, só besteira, só tolice. Agora começa a falar coisas de Deus, profetizando. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Aí começa a ter desejos, sonhos, vontades de fazerem coisas boas, coisas que vão glorificar o nome de Deus. E até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Vai falar da palavra de Deus, vai falar de Deus, a sua boca vai sair coisas lindas, mensagens. Você não vai mais enviar para o WhatsApp, para os seus amigos, aqueles besterol, cada coisa que às vezes as pessoas enviam, né, para a gente, cada coisas indecentes. Mas você vai ser fonte, você vai enviar coisa bonita, você vai, a sua vida, você vai declarar, vai sair da sua boca, vai sair coisas lindas e maravilhosas. Profetizarão. Vai falar como se Deus estivesse falando. Vai dizer o que Deus diria. É boca de Deus. Dessa boca vai sair louvor, adoração. Acontecerá nos últimos dias, eu vou fazer isso, Deus está falando. E Ele está fazendo. E está fazendo. E está fazendo. Na sua vida, eu declaro que você há de ser um profeta de Deus. Da sua boca, da sua vida, há de sair virtude, coisas maravilhosas. Por quê? Porque o Senhor está derramando do seu Espírito sobre todos nós. Receba na tua vida, receba o Espírito Santo, venha sobre a sua casa, venha sobre os seus filhos, que o Espírito Santo seja derramado na sua vida
nesse momento, nessa hora. É tudo que nós precisamos nesses dias. É o Espírito Santo. O Senhor Deus, pelo poder iluminador do seu Espírito, ensinaria aqueles que anteriormente eram ignorantes da verdade celestial. Olha só. Cara, você vai ficar inteligente. De sabedoria. O Espírito Santo, ele dá sabedoria, inteligência, entendimento, prudência, conselho, conhecimento, temor do Senhor. É tudo isso. Tudo isso que você vai ter abundantemente na tua vida. Vamos à nossa outra página. Olha só, então, antes de ter o Espírito Santo ser morada, habitação, antes de Cristo habitar na minha vida, eu era era carne. Só carne, só bife, só carne. Um bifão, só carne. Mas agora olha só, ó, que coisa linda. Vós, porém, aí eu vou ler Romanos, um texto longo. Olha agora a nossa nova vida que a gente ganhou no Espírito. Romanos 8, do 9 a 11. Olha a nossa posição. Deixa eu até tomar uma água aqui. Ó, eu e você aqui, ó. Vós, porém, agora não estáis na carne, mas no Espírito. Agora eu estou no Espírito. O Espírito está aqui, ó, dentro de mim. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja, não dá para ser cristão sem ter o Espírito. Se alguém não tem, não é dele, mas entreguei minha vida a Cristo, confesso a Cristo, recebi a Cristo, então eu tenho o Espírito de Cristo habita em mim. Eu não estou mais na carne, mas agora estou no Espírito. Se, porém, Cristo está em vós, em mim, em você, olha o que aconteceu com o corpo. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Olha aqui, o Espírito Santo, ele cria em nós, não mais, ele mortifica aquele desejo de pecar. Aquilo que a gente gostava, fazia, com tanto gosto, a prática do pecado. Agora, o Espírito Santo faz com que o pecado não perca o interesse, o desejo. Não seja mais aquela coisa linda, bonita, fantástica, maravilhosa. Ao contrário, aquela coisa nojenta, suja, indecente, aquela coisa que nos faz mal. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Agora, o Espírito, ele quer nos ver praticando a justiça. E a gente se diverte, a gente se alegra praticando a justiça, praticando a verdade, falando a verdade, vivendo a verdade. O Espírito é vida. E agora a gente tem a vida de Cristo. Jesus falou que nos daria a própria vida dele. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, olha que Espírito que poderoso, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Ele vai te dar uma vida, ele vai enxertar dentro de nós uma vida sobrenatural, uma vida divina. Nós vamos ser participantes da natureza de Deus. Vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, receba o Espírito de Cristo. E vamos viver, vamos nos alegrar, vamos nos regozijar com essa vida no Espírito. Que o Espírito possa nos conduzir, ele vai nos guiar, ensinar em tudo que a gente deve fazer. Vamos ver agora alguns títulos. O Willis aqui vai
nos ensinar agora alguns títulos que o Espírito Santo ele é honrado nas Escrituras. Alguns títulos, isso nos ajuda a entender quem é esse Espírito que habita em nós, que está em nós, que está em você, esse Espírito. Ele é chamado Espírito de adoção, ou Espírito que nos adota, porque testifica o livre favor com que o Pai nos abraçou no seu Filho unigênito, Cristo, e nos encoraja a ter confiança na oração e nos ensina a clamar. Agora, se referir ao Pai como Abba Pai, Paizinho querido, meu Pai, Pai Santo, Pai Celestial. É assim agora você vai dirigir a sua oração. Essa intimidade. Ele é o Espírito que nos adota. Ele nos abraça e nos faz sentir como se estivéssemos no colo, como se Deus nos abraçasse, nos conduzisse, nos carregasse. E a gente tem aquela intimidade, né, de poder falar, se referir a Deus e chamá-lo carinhosamente como Pai. Meu Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo. Isso é o Espírito Santo que faz isso, que nos dá essa intimidade. Da mesma maneira, é chamado também o Espírito, esse Espírito que habita em nós, foi derramado em nosso coração, penhor da nossa herança, penhor, porque nos vincula desde o céu e nos assevera que a nossa salvação está segura na fiel salvaguarda de Deus Pai. Penhor é garantia. Então, quando esse Espírito é derramado, você que tem o Espírito Santo, ele dá essa certeza, essa garantia de que seu nome está lá no livro da vida, que você é amado, você é querido, né? E você pode ter aquela certeza de que em breve você vai deixar esse corpo e nós estaremos com o Senhor, a nossa eterna morada, no nosso reino celestial. Então ele dá essa garantia, então por isso que ele é chamado penhor da nossa herança. O Espírito Santo também ele é chamado maravilhosamente de água. Água é fantástico, olha a água, né? Água, nós somos totalmente dependentes da água. Quantos benefícios a água produz? Não dá para ficar o ser humano sem água. E não dá para você ficar sem o Espírito Santo. Não dá para viver sem o Espírito Santo. Sem a água. E olha só a promessa de Deus. Isaías 44:3. Ah, todos vós que tendes sede. Imagina que essa água me lava, me limpa, me purifica, me santifica. O Espírito Santo faz todo esse... Ele traz o céu. Ele traz o céu para o meu coração, para a minha vida. Ele traz Deus para dentro de mim. Todos vós que tendes sede, você quer viver uma vida reta, santa, justa, quer viver em comunhão com o Pai, quer ser bênção. Então, vinde às águas. Vinde às águas. Venha, venha, olha também esse rio maravilhoso que é a palavra de Deus, aqui beber, aqui dessa água, aqui tem água, aqui é uma fonte de eterna. Vem, o Senhor fala, vinde às águas, torrentes, porque vinde às águas, porque derramarei água sobre o sedento. E torrentes sobre a terra seca. Veja, não é pouco não, hein? Não é uma gotinha do Espírito Santo, é rios. Derramarei rios, torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu Espírito sobre toda a tua posteridade. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, não é só para você. Essa bênção, eu dou graças a Deus que eu sou a segunda geração de um homem temente a Deus. Meu pai
Mário, de Paula Souza, minha mãe Catarina Possar de Souza. Eu sou a segunda geração. Tenho meus filhos terceira geração. Meus netos já são a quarta geração. Será que eu vou ver a quinta? Olha, eu tenho experimentado. A bênção veio sobre meus pais, veio sobre mim, veio sobre meus filhos, sobre os meus netos. E o Senhor falou, derramarei do meu espírito a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isso aí vai valer, não é só para você. É para você, para sua casa, para os seus filhos, os seus descendentes. É bênção, bênção, bênção. Que a gente recebe, vive e ainda passa para outros. E olha só, o que esse Espírito faz? Vocês que têm o Espírito Santo, Paulo está falando aqui, né? 1 João 2, 20, 27. E vós possuís unção que vem do Santo. A unção aqui é o Espírito. O Santo é Cristo. E todos têm conhecimento. Isso é o que o Espírito Santo, sabe? Ele abre aqui, ó, a mente, ele ilumina. E você passa a conhecer Deus, a conhecer a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Conhecereis a verdade. E tem desconhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Olha só. Ó, você vai aprender do próprio Espírito Santo, você vai ler a Bíblia e você vai passar a entender. Antes você não entendia nada, agora você entende. Você vai ouvir as mensagens e vai entender. O seu entendimento vai ser outro, porque o Espírito Santo lhe ensina. A unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Tudo que você precisa para viver aquela vida reta, justa, santa e piedosa. Ele só não vai ensinar a fazer o mal, o pecado. Isso o Espírito Santo nunca vai te ensinar. Ao contrário, é fugir da aparência do mal. E é verdadeiro e não é falsa. Permanecei nele, como também ela nos ensinou. E finalmente, olha só, porque queima nossas impurezas e acende em nossos corações o amor a Deus e a piedade, ele é corretamente comparado com o fogo. O Espírito Santo ele é também comparado com fogo. Por quê? Porque ele inflama, aquece o coração, a piedade. Disse João, o João Batista, a todos, eu, na verdade, vos batizo com água. Lucas 3,16. Mas vem o que é mais poderoso do que eu. O João está falando a respeito de Cristo que ia vir e o Espírito Santo que ia ser derramado sobre nós. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Que coisa boa! Esse fogo é bom. Esse aquece, esse te inflama, te faz rir, esse te dá alegria. É o fogo de Deus que purifica, santifica e nos aquece, e nos inflama, nos enche de energia. O poder, olha só, para receber Cristo é um dom sobrenatural, outorgado àqueles que de outra forma permaneceriam submersos na incredulidade. Então, estamos falando aqui de algo não palpável, né? Algo sobrenatural. João 1, 12 e 13.
Olha só. Mas a todos quanto receberam aqui, receber a Cristo, tomar posse de Cristo. É como se você incorpore Cristo, Cristo passa a habitar, você se torna um com Cristo. Isso é receber, agarrar, tomar para você. Essas pessoas que recebem a Cristo, pelo Espírito Santo, bem claro, bendito, como estamos dizendo aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses são os legítimos, verdadeiros, autênticos filhos de Deus. Tem os falsos filhos de Deus, porque na verdade, ainda mais no Brasil, né, diz que todo mundo é filho de Deus. Aí está filho de Deus aí matando, roubando, sequestrando, dando golpe, tudo. É filho de Deus, praticando atos execráveis, abomináveis, promíscuos, mas falso. Verdadeiro tem o Espírito, lavado, purificado, recebem a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Os quais, esses que estamos verdadeiros filhos de Deus, que têm o Espírito, como eu e você, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quer dizer, se não nasceu da vontade da carne, de ato sexual, não nasceram da vontade de Deus, então são pessoas que, em uma determinada idade, no momento, receberam, tomaram uma posição ao lado de Cristo Jesus. Pessoas já com entendimento. E com isso concordam as palavras de Cristo a Pedro, quando declarou: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Um dia Jesus perguntou para os apóstolos, fazendo um teste: que dizem que eu sou? Você é um profeta, isso, aquilo. E vocês? Aí o Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, por causa dessa declaração, dessa revelação da identidade, o Pedro foi revelado para ele declarou a verdadeira identidade de Jesus, o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque você entendeu, né, a minha identidade, porque não foi carne e sangue que te revelaram, isso é, não foi homem que revelou isso a você, mas meu Pai que está no céu. E como? Através do Espírito Santo, pelo Espírito. O Pedro teve o entendimento, a revelação, a compreensão da verdadeira identidade de Jesus, de quem Jesus era. E compreendendo isso, recebendo isso, salvo. Visto que Deus, Pai, habita na luz a qual nenhum homem pode aproximar-se, né? O Pai está numa posição de que você precisa de um intermediário, de um intermediador para nós chegarmos ao Pai. É necessário que Cristo se interponha entre Ele e nós, como nosso caminho para junto do Pai. Não dá para chegar no Pai e passar por Jesus, sem Jesus. Por isso que Jesus, em João 14,6, declarou, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, através de mim. Então, não dá para tirar Jesus. Jesus é o único. E não há salvação, nós falamos na outra mensagem, da semana passada, já está disponível no YouTube, nas mensagens da semana passada, vai lá procurar, né? Jesus falando, e não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É Jesus. E para chegar a Jesus, eu preciso do Espírito
Santo para me conduzir, me guiar. Né? Então é assim que funciona. Pai, Filho e Espírito. Se eu estiver engajado nos três, se eu estiver com os três, acerto o passo, acerto o caminho. Eu quero chegar, eu quero conhecer o Pai. Mas como para chegar ao Pai eu preciso de Jesus. E para chegar a Jesus eu preciso do Espírito de Cristo para me conduzir. Então abro o meu coração e recebo. Respondeu, eu sou o caminho. Jesus está dizendo aqui, eu vou te conduzir. Caminho, isso é a minha palavra, o meu ensino. Eu sou a verdade, porque não tem, é só o que ele falou, fora da verdade, do que Jesus ensinou, não tem salvação. Tudo é tudo mentira, engano. Jesus é a verdade e ele é a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha só a posição suprema de Cristo, a supremacia de Jesus. Como nós precisamos dele e como precisamos do Espírito para chegarmos ao Pai. Jesus falou, tudo me foi entregue por meu Pai. Olha só, hein? Tudo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Todo o poder, toda a autoridade. Tudo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Entendeu? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso é, Jesus tem que dizer o seguinte, eu quero que você conheça o Pai. Eu quero te revelar. Ah, Jesus quer me revelar? Me chama. Ele tem que te chamar, ele vai falar com você. Aí você o recebe. Aí ele vai te revelar o Pai. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu preciso... E como é que Jesus revela? Pelo Espírito Santo. Ele envia o Espírito Santo. Ele te dá o Espírito Santo para que você possa conhecer a verdade, o caminho, o Pai. É uma obra dele, divina. Não é nada tua. A sua função é só, eu quero, eu aceito, eu recebo. Só isso. Você vai se gabar que você é alguma coisa? Ele te fala, ele é o seu coração, ele te revela, ele te chama. E você apenas recebe. Olha, tudo me foi entregue por meu Pai. Essa palavra tudo aqui, eu fui pegar do grego, porque eu fiquei interessado em saber o que é tudo me foi... O que Jesus quis dizer que tudo me foi entregue por meu Pai? Aí vi a palavra paradidome. Tudo aqui, paradidome. O sentido é entregar a alguém algo para guardar, usar, cuidar, lidar. Todo o poder, toda a autoridade foi entregue a Jesus. O tudo aqui foi, quando Jesus diz tudo foi entregue por meu Pai, dá a entender também entregar alguém para ser ensinado, moldado. Olha só que coisa linda. O Pai te entregou a mim, a Jesus. É como se o Pai falasse assim, cuida, eu tenho aqui meu amigo Will, Will que cuida aqui do som, nossa, do vídeo. É como se o Pai entregou o Will para Jesus. Tudo foi entregue pelo meu Pai. Nós que cremos em Jesus, sabe o que nós queremos? Que o Pai nos entregou para Jesus. E Jesus nos recebeu. Jesus falou, tudo foi entregue pelo meu Pai. Entregar alguém para ser ensinado e moldado. Opa, olha só. A vida foi entregue a Jesus. Entregar alguém agora também... agora vamos a Jesus também, ele é o juiz.
Entregar alguém à custódia para ser julgado, condenado, punido, atormentado, entregue à morte eterna. Ih, Jesus, ó. Também, tanto para a vida quanto para a morte. Jesus falou, tudo foi entregue. A humanidade está entregue nas minhas mãos. Eu tenho tanto poder, Jesus, para salvar, como também para condenar, punir, atormentar, entregar à morte eterna. Jesus é todo o poder, tudo foi entregue, tudo, todos os homens, toda a humanidade, todo mundo, o Pai me entregou na minha mão, para que eu possa fazer o que eu quero com os homens. Eu tenho tanto poder para te salvar, para enviar o Espírito Santo. Se eu envio o Espírito Santo, ele é salvo. O Espírito Santo vai iluminar, vai convencer ele, usar de misericórdia, porque toda a humanidade nasce em pecado. Você sabe que nós nascemos todos em pecado. E toda a humanidade está nas mãos do Senhor. Toda a autoridade, todo o poder. Tudo foi entregue para o meu Pai. E existem os vasos de misericórdia. Aquelas pessoas que Jesus vai olhar com aquele olhar de amor, de compaixão, de piedade. Não presta, como eu. Vivíamos no pecado. Mas um dia o Senhor Jesus olhou para mim com aquele olhar de compaixão, de amor, de misericórdia e derramou o Espírito Santo e salvou e mudou a minha vida, me separou. Mas tudo foi entregue para o meu Pai. Existem aqueles que vão ser julgados, condenados, que o Senhor não vai ter compaixão, vão viver, eles escolheram viver do seu jeito, no pecado, e o Senhor vai deixá-los. O caminho que eles escolheram, vai deixá-los. E eles um dia vão ser julgados, condenados, punidos, e vão viver atormentados. Mas o texto é claro, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Que meu desejo, minha oração, que você seja agraciado. Que o Senhor Jesus possa estender as suas mãos. Que você possa estar ouvindo essa palavra, entendendo, compreendendo e abrindo o seu coração. Que o Espírito Santo seja derramado na sua vida. E o Senhor opere aquela limpeza, aquela obra maravilhosa. E a gente possa ser apresentado ao Pai. Eu acho que eu vou na última página agora, né? A fé é verdade, sim, que a fé diz respeito ao único Deus verdadeiro. Mas é também verdade que a fé, reconhece Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Então vem aí a fé, o dom da fé. E quando você receber fé, para que você recebe fé? É para reconhecer a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Se o brilho de Cristo não derramasse seus raios sobre nós, Deus Pai permaneceria completamente oculto de nós. Mas aí vem a fé, o Espírito Santo, quando ele vem, ele traz fé, coloca fé no nosso coração. A fé consiste em conhecer a Deus como Pai e a Cristo como nosso Salvador e Redentor. E que a fé verdadeira é acompanhada do entendimento iluminado. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, tudo que está escrito, que você tem no Evangelho, tudo que está escrito, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, é o Salvador, o Filho de Deus. E para que, crendo, você possa ter vida no seu nome. O assentimento da fé
é uma questão de coração, mais do que cérebro. Williams, falou bem aqui, hein, rapaz? Não é questão de inteligência, né, para entender as coisas de Deus, mas é questão mais de coração, humildade. Além disso, a fé subsiste no conhecimento de Cristo. E Cristo não pode ser conhecido sem o poder santificador do seu próprio Espírito. E disto segue-se logicamente que a fé e o temor de Deus Pai são inseparáveis. Quando tem fé, há temor, há respeito, são inseparáveis. Eu gostaria de orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem, obrigado, Senhor, por esses ouvintes, que essa palavra, Senhor, possa ser, ó Deus, abençoada por Ti, que Teu Espírito se encarregue de produzir fé, juntar as pessoas, para que elas possam entender e compreender e recebê-las. Ó Senhor, derrama o Teu Espírito sobre esses ouvintes, e para que nós possamos ser cheios do Teu temor, e cheios, Senhor, da Tua graça. Amém. Obrigado por você estar conosco. Vá no nosso canal aqui, olha só, né? No YouTube, faça a sua inscrição, é importante, conto com você, faça a sua inscrição. Vamos aumentar aquelas inscrições ali, faz o sininho, né? Inscrição para estar recebendo nossas mensagens, nos ajudar, repartir, compartilha. Olha, eu coloco aqui meu e-mail, para que você queira saber mais a nosso respeito. Desafio você a ser um cooperador desse programa, você que acompanha semanalmente, a ser um cooperador. Entre em contato conosco, a gente pode estar te orientando como você pode ser esse cooperador. Então, colocamos à sua disposição. Uma boa noite, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você e a sua família. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.